Se falar da possibilidade da existência de civilizações extraterrestres, de seres alienígenas em visita à Terra, já é bastante difícil, o tema que o Dr. David Jacobs aborda é ainda muito mais emblemático. Ele fala das possíveis abduções extraterrestres que estariam sendo feitas por parte desses seres em relação a humanos aqui no planeta Terra. Durante toda a nossa conversa, abordamos diferentes aspectos de quais são os planos, os interesses desses seres, dessas inteligências, para com essas abduções. O Brasil é uma terra muito mística, as pessoas acreditam em muitas coisas. É fato que o nível de linha que nós abordamos, as pesquisas de mais de 30 anos que nós abordamos do Dr. David Jacobs, levam em consideração esses relatos das abduções. O que eu quero dizer com isso é que se existem inteligências que não estão abduzindo pessoas, estariam em um nível mais avançado de moralidade, de espiritualidade que esses seres, esse não foi o foco nem o objetivo das pesquisas do Dr. Jacobs. Assim, eu quero pedir que vocês possam assistir e reflexionar sobre este tema. Como eu dizia, no Brasil nós acreditamos em muitas coisas. As pessoas têm aqui uma facilidade de crer em tudo que se fala. Mesmo quando esse tema hoje está virando quase que como uma epidemia. Falar de abduções, de contatos extraterrestres, de pessoas que recebem mensagens canalizadas, que seriam híbridos vivendo entre nós, tomou conta, é o assunto do momento no mundo e principalmente aqui no Brasil. Em poucos lugares do mundo esse assunto tomou uma conotação tão grandiosa quanto em nosso país. Assim, colocar alguém que traz uma contrapartida a muitas informações de que esses seres, essas inteligências, seriam quase que como os deuses do passado retornando aos dias de hoje em um projeto benéfico para com a humanidade, trazer essa entrevista hoje é quase que como colocar um freio nessas ideias. Porque na verdade nós não temos certeza disso, nós estamos apenas engatinhando, tateando todo esse tema, essas intenções, sequer podemos afirmar que esses seres são extraterrestres. É claro, eu entendo quando o Dr. David Jacobs coloca como sendo extraterrestres, porque o objetivo da pesquisa dele, ele não adentra no fato de que origem final ou inicial, seriam esses seres. Eu prefiro pensar como o cientista, o pesquisador francês Jacques Vallée, que pontua que talvez esse fenômeno esteja além do espaço-tempo, podendo ser um fenômeno dimensional, um fenômeno ultraterrestre, ou quem sabe que estejamos até tratando com seres do interior do próprio planeta Terra. E quem sabe seja um fenômeno multifacetado, ou seja, tenha origens possíveis diferentes, ou seja, infinitas possibilidades estão à mesa para que a gente com as pesquisas possa conhecer melhor. Assim eu quero que você reflita, não aceite nem as palavras do Jacobs, nem muito menos as palavras de qualquer outra pessoa que esteja tratando desse tema de forma leviana, fazendo afirmações em cujas quais os grandes pesquisadores do mundo até hoje não têm exatamente certeza. Eu recordo aqui o astrofísico inglês, o mais importante cientista vivo na atualidade, o Dr. Stephen Hawking, que tem aumentado de forma muito interessante os seus escritos no que se refere à humanidade repensar uma tentativa de contatar civilizações extraterrestres. A primeira vez que eu vi isso, eu achei que fosse apenas um escrito como qualquer outro que ele escreve, mas ele tem insistido nesse tema. Por que será? Por mais que ele não aceite a presença desses seres, pelo menos não oficialmente na Terra, as ponderações que ele tem feito com uma grande mente científica da atualidade devem ser levadas em consideração. Assim, é mais que oportuno que nós possamos tratar desse tema partindo do mais importante pesquisador vivo no mundo hoje, que é o Dr. David Jacobs, a respeito das abduções alienígenas. Para quem não sabe, o Jacobs esteve muito próximo, foi amigo até o fim da vida dele. Eu falo aqui do pesquisador e escritor americano Bud Hopkins, que escreveu o livro Intruders, que virou um filme muito conhecido. Se você ainda não viu, vale a pena assistir. E ele fez durante todos esses anos muitas pesquisas com centenas e centenas de pessoas, primeiro junto com o Bud Hopkins, depois da partida do Bud Hopkins sozinho. E as conclusões desses mais de 30 anos de pesquisas estão sendo lançadas agora pela revista UFO no Brasil, através do livro em cujo qual faz questão de, no final dessa entrevista,
colocar o trailer para que você adquira o livro diretamente lá na biblioteca da revista UFO. Eu acredito que tem muita informação disponível no Brasil, mas muita informação de fonte não confiável. O que eu quero dizer com isso? De pessoas que não se dedicaram à pesquisa, não estudaram, não estiveram com outras pessoas. E é importante que a gente possa ter acesso à informação completa, como está muito bem descrito no lançamento do livro do Jacobs pela revista UFO aqui no Brasil nesse momento. Quero insistir mais uma vez para que você assista com a máxima tranquilidade possível e reflita bem antes de aceitar não apenas as ponderações do Dr. Jacobs, mas eu insisto, as afirmações de quem quer que seja nessa área. Com o advento do paradigma quântico hoje, a gente sabe o quão pequeno é o nosso universo e as possibilidades se multiplicaram muitas de que sequer a gente trate hoje do nosso universo físico. Eu tenho dito nas minhas palestras escritas pelo Brasil que a questão já não é mais nem falado no nosso universo físico. Eu acho que a gente já está tratando de falar de inteligências que estão muito além do nosso universo, como o Jacques Vallée, inteligências que manipulam espaço-tempo, enfim, eu acho que vai nessa direção. É claro, como eu disse aqui, o foco do Dr. Jacobs não foram civilizações ou inteligências que eventualmente estariam em uma camada, em um nível acima, porque esses seres, eu acredito, não abduzem pessoas desta forma. Traumas, pessoas com suas vidas desconstruídas, relatos surpreendentes de crianças que são retiradas das suas mães na Terra, daria prisão perpétua. Mas para alguns pesquisadores no Brasil, trata-se da geração de uma nova raça de seres. O que você pensa sobre esse tipo de afirmação? Eu não quero nem concordar, nem discordar, mas você já parou para perceber a gravidade disso? Pode soar tudo como uma grande loucura, mas as grandes loucuras com fatos deixam de ser loucuras. Pesquisas de cientistas, pesquisadores que estão tateando novos conhecimentos, normalmente iniciam desta forma. Tudo parece realmente uma grande loucura, até que os fatos são tão escancarados que ninguém mais pode desconsiderá-los. Bem, eu quero também lembrar aqui que restam poucas dúvidas de que as abduções são reais. É claro que a maioria das informações são advindas através de regressões, são pesquisas feitas em consultórios de psicanálise, psiquiátricos, psicológicos, por profissionais, ou pessoas que aprenderam e se dedicaram a esses estudos, e essas informações então colhidas são um tanto quanto novas, e é muito importante que a gente tenha muita cautela em quem posta esse tipo de informação. Quando eu avisei que estava em dúvida entre postar ou não essa entrevista, porque poderia gerar uma reação desconfortável por parte de muitas pessoas que de repente tiveram outro tipo de informação, eu recebi uma avassaladora quantidade de mensagens e e-mails nas redes sociais, muitas pessoas fazendo a seguinte afirmação, de que inteligências superiores que tivessem atingido o estado de tecnologia evoluída não estariam pelo universo fazendo mal. Essa é a tipo afirmação de uma pessoa crente, que não sabe nada a respeito de outras coisas e simplesmente joga esse tipo de informação para causar um grande impacto nas pessoas. Não estão aí os americanos, os Estados Unidos com a capacidade tecnológica extraordinária, presentes com uma grande potência bélica no mundo, eles já não pisaram na Lua? O presidente Donald Trump não acabou de colocar uma data onde os americanos vão pisar em Marte e vão levar uma colônia para lá? Que tipo de afirmação leviana é essa, então, de que civilizações que têm uma tecnologia avançada e viajam pelo universo não seriam seres maus, entre aspas, vamos colocar dessa forma, mas seriam todos seres que estão vindo aqui com um propósito elevado? É claro que eu não posso concordar e acredito que a maioria dos pesquisadores não concordam com esse tipo de afirmação. Da mesma forma como eles também não devem concordar de, claro, que todos esses seres teriam interesses nefastos. Ou seja, esse tema é muito especulativo, então por isso a minha insistência, não acredite simplesmente em quem quer que fale. A internet, o YouTube, as redes estão recheadas desse tipo de informação. O GVE tem trazido grandes nomes à UFO, tem trazido reportagens muito interessantes. Nós conversávamos essa semana com ele, o pesquisador Tony Najak, de Curitiba, um dos grandes pesquisadores brasileiros também, da importância dos pesquisadores se voltarem um pouco para as pesquisas mais científicas do tema extraterrestre e ufológico.
Não que o aspecto da espiritualidade, você que me conhece sabe disso, eu sou uma pessoa conectada, a vida toda fui ao tema ciência e espiritualidade, mas quando se trata de temas tão emblemáticos assim, é muito importante que a gente ande de mãos dadas, numa parte com os conhecimentos científicos, na outra com as evidências que nós temos no plano físico aqui na Terra. Porque não, senão fica apenas uma liberação de informações, de mensagens que não tem dados empíricos alguns, não tem fatos, nada, e é bastante complicado. Eu sei também que esses fatos podem ser percebidos de formas, interpretados de forma diferente por diferentes pesquisadores, mas quantos têm a capacidade necessária de analisar essas informações advindas dessas pessoas que se dizem abduzidas? São muito poucas. Então, vamos aqui à entrevista tão esperada com o Dr. David Jacobs. Não se impressione, eu acredito que a maioria das pessoas conectadas a esse tema não irá se impressionar, mas de repente algumas pessoas que acreditam que são seres híbridos, que foram abduzidas e todo esse tipo de coisa, podem ter algum choque profundo no seu inconsciente. Eu quero lembrar aqui, então, que essas informações são tanto quanto novas, que ele está trazendo agora no seu último livro. Ele mesmo diz ao longo da entrevista que mudou o seu ponto de vista quando começou essas pesquisas há 30 anos atrás, porque ele e Buddy Hopkins acreditavam que o fenômeno ufológico iria passar por um processo de evolução. Ou seja, as pessoas que no primeiro momento eram abduzidas e ficavam traumatizadas, com o tempo iriam superar e transformar aquela experiência em algo extraordinário de crescimento. E para surpresa deles, não foi isso que aconteceu. Ou seja, esses traumas só tendiam a piorar, os seres parece que não evoluíam do ponto de vista comportamental em relação a essas pessoas. É como se nós fôssemos a um hospital para uma consulta médica e o médico lá nos pegasse de qualquer forma, nos deixasse traumatizados, enfiasse um chip na gente, a gente saísse com as narinas sangrando, e para piorar lá na frente a gente descobrisse, as mulheres nesse caso, ou os pais até, que pudessem ter uma criança supostamente híbrida convivendo em alguma nave lá fora. Isso tudo pode parecer uma grande loucura, seria caso de polícia. Então tem gente que, pelo fato dessas informações estarem ligadas a seres de fora, acredito que tudo isso faria parte de um plano extraordinário de luz, de espiritualidade benéfica à humanidade. Será? Se pergunte dentro de você. Eu quero agradecer e pedir que você se inscreva no nosso canal no YouTube do Alcione Giacometti, porque a partir de agora nosso canal vai passar a postar conteúdos extraordinários. Só nos últimos 2 anos nós gravamos, eu estive pessoalmente, nós gravamos mais de 150 entrevistas, é um recorde no Brasil, tenho quase certeza disso, com personalidades do mundo todo nas mais diferentes áreas da ciência, da espiritualidade, e aos poucos nós vamos fazer quase que como uma TV de conteúdo inteligente para romper novos paradigmas aqui no nosso canal no YouTube, sempre com pessoas que possam trazer informações relacionadas à área de crescimento espiritual, da ciência, dos grandes paradigmas, das fronteiras da ciência, do paradigma quântico, que é o meu objeto de estudo e pesquisa no Brasil na atualidade. E as informações que eu trago das viagens de crescimento pessoal à Ilha de Páscoa, a Machu Picchu, as linhas de Nazca, ao Lago Titicaca e tantos outros eventos que nós realizamos no Brasil ao longo do ano. Obrigado por você estar aqui, compartilhe com seus amigos. Meu agradecimento mais uma vez à revista UF e ao editor Ademar Gevaer por ter trazido Jacobs ao Brasil e nos ter permitido fazer a primeira grande entrevista em português a rodar nas redes sociais com ele aqui no Brasil. Vamos à entrevista. Eu estou aqui no Congresso de Ufologia Avançada de Curitiba e eu vou conversar nesse momento, já há algum tempo eu espero por isso, com um dos mais importantes, um dos mais conhecidos pesquisadores de um dos temas mais emblemáticos no mundo ufológico, no que se refere à pesquisa da vida extraterrestre em visita no planeta Terra. Eu falo do cientista americano, PhD, Dr. David Jacobs. Eu quero agradecer por esse nosso encontro, por essa sua vinda ao Brasil, Dr. David. Seja muito bem-vindo. Thank you for having me. O tema da abdução, eu acredito que seja ainda muito mais complexo que o tema da vida extraterrestre. Se parte da ciência, dos astrônomos e astrofísicos não acreditam sequer que seres extraterrestres estejam nos visitando, como o senhor acha que fica a visão deles a respeito da abdução extraterrestre, deles estarem sequestrando pessoas contra a vontade aqui na Terra? Como é que o senhor vê isso? Well,
The phenomenon of UFOs and abductions has gone through ups and downs over the years in terms of public interest in it. In the United States, there is less interest in the subject by the academic and scientific community than ever before in history. However, in Europe, you have France has a small UFO organization that the government sponsors to look at UFO sightings. Belgium, I believe, also has a small group of people who work for the government to look at UFO sightings. In Chile, there is a governmental group that is in contact with a UFO research organization, and they share information about UFOs. And I think in Peru, there's also a group like that too that shares information. So some countries are very much involved with it, and others, like the United States, are not involved at all. Mas o tema abdução, o senhor acredita que seja ainda bem mais complexo que quando tratamos de contato da vida extraterrestre aqui em visita ao planeta Terra? The abduction phenomenon is something that is really not explored by any organization anywhere in the country, in the world, as long as they're looking at just UFOs. Now, when I say organization, I mean a governmental, a sponsored organization, primarily. Obviously, there are UFO organizations that do. Eu já vi algumas histórias e eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento de que agências de inteligências americanas, agências de espionagem, estariam por detrás de pelo menos parte dessas abduções. We have absolutely no evidence that any intelligence agencies are not only are abducting people. We have no evidence for that at all. O senhor pode constatar nas suas pesquisas se o processo de abduções é um processo antigo no planeta Terra, quer dizer, ele vem se desenvolvendo há séculos, há milhares de anos, ou é um processo recente? As suas pesquisas indicam isso? O que o senhor pensa a respeito? It depends on what you mean by a long time on Earth. We can date the abduction phenomenon with a good degree of certainty to the 1920s. We can date it with less certainty to the 19-teens. We can date it even with less certainty to the 1896-1897 airship wave in the United States. There were no airships in the United States in 1896, 1897. So we think the phenomenon started in the last quarter of the 19th century or the first quarter of the 20th century. Mas o senhor acredita que esse processo de abdução iniciou agora porque esses seres, essas inteligências chegaram somente agora no planeta Terra? We think, and now this is a guess, that this is when the UFO phenomenon began and when abductions started as well. We think that the two are connected, and that if they were here beforehand and not abducting people, they wouldn't have been here very long. Eu gostaria agora que o senhor pudesse explicar para as pessoas que não têm conhecimento desse tema, como é que se dá exatamente o processo de uma abdução? Quer dizer, o que diferencia uma abdução de um contato pacífico com essas inteligências? I have no knowledge of contact. Okay. That is not something that has ever been brought up to me in my entire 50 years of UFO research. We know that the phenomenon, the abduction phenomenon, has three major pillars, three things that keep it the way it is. We know that it is global. It is a worldwide phenomenon. We know that it is clandestine. It is secret. And we know that it is intergenerational. If a person is an abductee, their mother or their father or both were abductees. When the children of the abductees get married, their children will be abductees. Those are the three major pillars. Each one of them is interesting and somewhat frightening. Put together, it is a situation that is of great concern. Essa sua resposta até me surpreende um pouco. Quer dizer, o senhor não acredita e ao longo de todos esses anos nunca encontrou um único caso de alguma pessoa que tenha mantido um contato pacífico com esse fenômeno, com essas inteligências. Quer dizer, como é que o senhor vê aqui no Brasil, por exemplo? Nós somos um país muito místico.
E isso se transformou quase no início de uma epidemia, muita gente dizendo que mantém contato com esses seres. Como é que o senhor vê isso? O que o senhor poderia falar para as pessoas que estão nos acompanhando e acreditam nesses contatos? We can't know whether there are contactees or not because the evidence is not there. People who thought that they were contacted and who do research into it with relaxation techniques or hypnosis are almost always abductees. They remember one incident where they think they were contacted. There is no particular reason for a person to be contacted within the abduction phenomenon. But we do know that all abductees have abductions starting in infancy and going into old age over and over and over again. Most abductees remember nothing of this. Some abductees remember lots of things. A few abductees remember a couple of things, and some abductees think they've been contacted. A impressão que eu tenho é que tanto o Dr. John Mack quanto o pesquisador Bud Hopkins tinham uma visão mais ingênua a respeito desse fenômeno das abduções. Quer dizer, eles acreditavam que tinha um propósito, que um projeto estava se desenrolando e que iria culminar com a evolução espiritual e de transformação da humanidade. Eu estive pelo menos 2 vezes com o Bud Hopkins, nós conversamos, eu o entrevistei, já fazia muitos anos, eu não sei como é que ficou essa visão dele no final da vida, ambos são falecidos, tanto o Dr. John Mack quanto o Bud Hopkins. O que o senhor pode me falar a respeito dessa visão mais ingênua que talvez eles tivessem a respeito de que esse fenômeno pode ser transformador do ponto de vista positivo para a humanidade? Yes, John Mack had a sense that we were being, that the abduction phenomenon was signaling a higher form of consciousness for us, and he kind of approached the subject with that in mind. Bud Hopkins never thought that at any time. Eu estou surpreso com essa informação a respeito do Bud Hopkins, apesar de que eu estive com ele já alguns anos antes dele falecer. Mas o que o senhor poderia falar a respeito da visão dele de que parte desses seres estariam tentando aprender até o significado do amor conosco aqui na Terra? O que o senhor acha disso? Yes, we talked about things like an interest in emotions and all that. And this comes from abductees, but I think over the years we discovered that they weren't all that interested after all. They just kept doing what they're doing over and over and over again throughout the course of a person's life. Eu não fazia ideia disso. E qual foi, então, a visão dele antes de partir? Quer dizer, o senhor poderia nos apresentar, o senhor que teve tão próximo, realizou tantas pesquisas com ele, o que o Bud pensava antes de partir de verdade a respeito das abduções e desse fenômeno todo? Well, I can't speak that much for Bud, but I know that we were both, he was much more interested in the subject than I was originally. Once he trained me and taught me how to do hypnosis with abductees, as I sat with him watching him do this for 4 years, and neither of us really knew what this abduction phenomenon was all about. And it was interesting to talk about how the aliens seemed to be very interested in us. They were nice. They were interested in. They did examinations of us, experiments, and all the rest of that. They didn't purposely hurt people or break people's arms or legs. However, the more we learned over the years, the more we realized that this phenomenon was not bringing us into a higher spiritual realm or anything like that. Bud Hopkins first discovered the role that hybrids have in the UFO abduction phenomenon. That is a combination of human aliens put together by the aliens. As time went on, he concentrated to a certain extent on particular people's series of abductions. He wrote books about a protagonist, the Linda case in Witnessed, for example, and another woman, a different book, and their effects on their family and everything like that. And in the Linda case, Linda said that she was abducted, and there might have been a little discussion about fish disappearing because of the problems with the environment. But in fact, the evidence for that was interesting and good
But Bud began to change after that as well and realized that the phenomenon was not benevolent and that it was probably not much Bud and I thought alike, and the evidence was the evidence, and you have to sustain that with lots of people, and we couldn't do that. But the Linda case was one of the most famous cases of all time because hundreds of people saw her being abducted right through the window of her apartment building. This is in New York City when people are awake 24 hours a day. It's a city that never sleeps. And he looked upon that phenomenon as perhaps a display by these aliens to show what they were doing. I looked upon it as a mistake. These are living, sentient beings who make mistakes. In the end, though, I think that Bud ultimately agreed with me that it probably was a problem. It was probably a mistake. But Bud Hopkins was my best friend in the world, and he was a wonderful, wonderful person. And I wasn't about to, we did not get into arguments about this. Both of us were on the same wavelength of looking at these abductions. Most of these abductions had absolutely nothing to do with anything other than what the aliens wanted from the person. Nothing was ever given back to the person. You might find an outlier somewhere, but that was it. O caso Linda aqui que o professor Dr. David Jacobs cita é o caso de uma americana que foi abduzida no alto de um edifício em Nova York e muitas testemunhas presenciaram ela sendo tirada de dentro do prédio pela janela por uma nave. É realmente um caso impressionante. Você pode procurar no Google ali a respeito da abdução da Linda em Nova York, você vai encontrar muita informação. Eu quero voltar a insistir, Dr. David, na questão dessa visão, e no Brasil me preocupa muito isso, porque nós temos essa visão bastante emblemática, nós não, uma parte das pessoas, de que esse fenômeno das abduções é muito próximo ao fenômeno de um contato, de transformação espiritual da humanidade. E tem muitas pessoas hoje dizendo que essas inteligências, esses seres, seriam os deuses, inclusive do passado, retornando hoje para algo transformador que estaria prestes a ocorrer aqui no planeta Terra. Quer dizer, o que o senhor acha dessa visão desses seres sendo os deuses do passado retornando? Como é que tudo isso, o senhor que tem essa vasta experiência de pesquisa com tantas pessoas, como é que o senhor vê essa visão que nós temos aqui no Brasil a respeito dessas inteligências? Well, people who claim to have contacts, we can't really tell whether or not they're being contacted or not, because what they're saying is, I've been contacted. Now, as we have looked at the abduction phenomenon with Bud and I and others, we realize that there's no particular reason why any single person would be contacted. In fact, it makes no sense. It's senseless. However, and the whole concept of contact actually originated in the 1950s in America with people who said that they've been contacted and they were given rides on flying saucers, and they went to Venus and they went to Mars and Jupiter and this and that, and they had dinner. One guy had dinner on the moon, and the air on the moon was just like the air we breathe here, and he had dinner with the king of the moon. And these people, the contactees of the 1950s, sort of started the ball rolling. Now, these people were charlatans, but not the contactees today necessarily. Now, when people are abductees, they usually don't know that they are abductees, but they know that they've led odd lives. They know that they drove home from work one night and everything was fine, everything was great, and they open the door and their wife says, or their husband says, "Where were you? Where have you been?" And they say, "What do you mean?" They say, what do you mean, where was I? I was nowhere, I just came home from work. And their spouse says, "It's 2 hours, it's 8 o'clock at night, you should have been here at 6 o'clock at night." These beings are not godlike creatures coming back from the past. These beings are from another planet somewhere, we think, we really don't know, but they are here for a reason. It is not a phenomenon that goes past the late 19th century, early 20th century. It doesn't go back further than that. Now, were there
aliens here 3,000 years ago? Maybe. We don't know. We do know they were not aliens who abducted people. We know that for a fact, if they were here. Because the phenomenon is intergenerational. And if it happened 3,000 years ago, everybody on the planet would be an abductee. And probably around 5% of the public are abductees. Even that is a huge number of people. We have now 7.4 billion people living on Earth. That means that there's about 370 million people who are abductees, because the phenomenon is global. Therefore, the abduction phenomenon probably started around the turn of the century, and started slowly and built and built and built until what we see now, which is a large number of people involved. Now, it is possible that aliens were here, that UFOs were here 1,000 years ago, 2,000 years ago. But we have no solid evidence that that is the case, although people have tried to make that case and it might be true. Eu queria dizer primeiro que é muito interessante essa sua observação, eu nunca tinha pensado nisso, de que se essas abduções tivessem começado num passado muito distante, bem poderia realmente ser verdade que toda a humanidade já tivesse sido abduzida por esse fenômeno, por essas inteligências, esses seres. Enfim, eu realmente não tinha pensado nisso e parece, no primeiro momento, fazer muito sentido. Eu queria que o senhor me falasse agora, e para as pessoas que estão nos acompanhando, qual é o cenário futuro, o que o senhor prevê de cenário que envolve esse fenômeno e essa questão das abduções? Qual o cenário futuro que tudo isso reserva para o planeta Terra, na sua visão? Well, the reason for the abduction phenomenon has changed. I've changed my mind over the years. When I first wrote a book called Secret Life in 1992, I thought that they were interested in us and experimenting with us. I learned an awful lot about the phenomenon. It was interesting, it was amazing, it was sort of breathtaking. But then as I did more and more research, it became, well, let's just say a little darker. And the aliens were basically in the process of making hybrids. They were taking sperm and eggs, putting them together, altering the sperm and eggs, and then creating different kinds of beings. People were reporting this to us over and over and over again for years and years and years. And in fact, the very first abductions that we found, that researchers found, the 1957 Antonio Villas-Boas case and the 1961 Barney and Betty Hill case, had reproductive aspects to them. Bud Hopkins first discovered, the phenomenon of hybrids. He used the word hybrid to account for them. He found that abductees were required to hold weird-looking babies, feed the babies, play with young children. Young abductees were brought on board to play with children their age, and we began to see hybrids who were older children, who were young adults, older adults, and not very old adults. This has become the main aspect of the abduction phenomenon today, the creation of hybrids. The hybrids are part of a workforce which includes various kinds of aliens. And the hybrids have differing degrees of hybridization, from looking very, very alien-like to looking very, very human-like. They do their work 24 hours a day, 7 days a week, year after year after year. And they do it globally. And they do it secretly. Why this is happening, we are not exactly sure. But the aliens have said that eventually, soon, as they said, they used the word soon, there's going to be a change. So I asked abductees who were saying the same thing to me without knowing that other people were saying this too. I asked them, what do they mean by the word change? Nobody knew. So I asked them, what do you mean by the word soon? Because soon is a non-word, it could mean anything. Nobody knew. Nobody knew what the word soon meant. It was just, it could mean 10 minutes or 10,000 years. Nobody knew. Now, when I do abduction research, I hear the same thing over and over and over again. That's very important because it verifies what other people are saying, and most people don't know what the abduction phenomenon is about, even if they're abductees.
When you hear the same thing 100 times, when you're doing hypnosis with abductees, you tend to just think about other things. It becomes monotonous. Starting in 2003, I began to hear something I never heard before. One person began to say that he had taken a person to a hybrid to a baseball game. Another person began to say that she had taken a hybrid to supermarkets. People I had worked with for years and years started saying this, not aware that other people were saying it as well. And I realized something was happening. And what I was finding now was possibly the change, maybe. It might just be a pathway to the change later. We don't know. The change was a phrase that abductees used that still had no meaning, but the aliens would say, well, when the change comes, everyone will be happy, everyone will know his place. Well, that hasn't happened yet, so maybe it isn't the change. But the fact is, though, that these people did not know the other ones were saying that, and they were all saying the same things basically at the same time. So I began to look very carefully at these kinds of cases, see if I could punch holes in them and in the stories that people were telling me, but people were serious. And I realized now that everything was very different. Not only were hybrids coming here, but they were moving into apartments of all things. And abductees were helping them. They were showing them how to place, where furniture would go in an apartment. They were teaching them to put food away in a refrigerator or in a cupboard. You can't put frozen food in a cupboard. You don't want to put cans of peas in a freezer. They have to learn everything about living here, even though they have been given lessons on board a UFO, as we learned over the years, by humans who taught young children what it's like to live on Earth. Now suddenly, they're living on Earth. Something I never thought I would say to anybody for the rest of my life, ever. To say something like that is nothing but embarrassing. But I have to go where the evidence leads me. And I've known some of these abductees for decades. And now suddenly they're telling me these stories that are absolutely impossible to imagine. But it's happening. And so what's happening here is they're teaching human-looking hybrids how to live in human society. They're teaching them how to push a cart in a market. They're teaching them what an egg is. And they're teaching them how to drive. They're teaching them how to speak to strangers. Like if they come up in a supermarket with a cart and with stuff to buy, and the cashier says, "Hi, how you doing?" They have to react. They have to say something back. They can't learn that on board a UFO. Everything is fine. Everything is good. Okay, we have new people here. Except there's one slight problem. Like all aliens, they have the ability to neurologically control humans, and we cannot neurologically control them. Without that neurological control, there would be no abduction phenomenon. Because once people realized that aliens were coming down after them, they would just reach underneath their pillows, get out their guns, and blow their heads off. And there are many abductees who I worked with who had a gun under their pillow. The environment is controlled immediately, and it doesn't even occur to them to get their gun out. They're under control for the entire abduction event. When they come back, they forget it happened. It started when they were children, and it's going all the way through their lives over and over and over again. Most people remember nothing, although they, as I said before, they led odd lives. The beings who are moving here, the hybrids who are moving here, have that ability to control people. So when you have the three pillars of the phenomenon, it is global. The United States or Brazil or whatever are not the centers of necessarily of abductions. It is clandestine, and there's only one reason, an irrefutable reason, why it's secret. They don't want us to know what they're doing. And it's intergenerational, which means it keeps up with the number of with the population. It just keeps growing and growing and growing.
And now you have this phenomenon of people saying that they are helping hybrids learn how to live here in apartments. I look at that and I say, I don't think I like this. I look back on my early material and I think, gee, I was interested. I thought they were interested in us. They were examining us. They wanted to know about how we worked, how we ticked, and all that sort of stuff. That's not true. This is a program with a beginning, a middle, and an end. They know exactly what they're doing, and they're going about their jobs doing it. And right now, in the United States, there is less academic and scientific interest in this subject than ever before when we need it the most now. And we have an awful lot of abductees who don't know that they're abductees, and they think they're contactees, and they've been contacted by aliens. That makes no sense from what we've seen of the evidence. It's clandestine, it's secret. And we also know that some of those contactees are abductees, and that they don't know it really. Yes. Because if it's secret, the first person who you have to keep it secret from is the abductee. But they have bleed-through memories, and sometimes they'll remember even a little bit more than just little pieces. And their brain sometimes will fill in what they don't remember. And you get things like messages, which makes no sense. So, and other people, there are people who are just, trying to make some money off of it, and they pretend, and that happens. This is human life. That happens. It muddies the waters, and the waters are already pretty muddy. So we have to work with what we have, and what we have is a growing amount of information about this phenomenon that is unsettling. I have no evidence that they're here for benevolent reasons, or they're leading us to a higher sense of consciousness, or they're preparing us to join the planetary units in the world, the higher sense of planetary life. They don't say why they're here at all, except for the change, where everybody will know his place. So we're doing the best we can trying to figure this out, but it's not leading in directions that I like. I'm forced to go where the evidence is, even though I don't like the evidence. I don't like it, and yet I am required to go where the evidence is as long as it's solid evidence. And as crazy as this all sounds, it's based on solid evidence. So that's the best I can do. O senhor acha que esses seres poderiam estar implantando memórias falsas nesses abduzidos, direcionando essas pessoas para pensar em coisas completamente diferentes de cenário real? Nobody has ever said that that aliens were implanting ideas to make them think that they're going to be stronger or bigger, or that there's something bigger that is going on, or anything like that. Other than there's going to be this big change that abductees will be part of, and will be helping the hybrids, and helping the aliens, and helping the reptilians, and helping the insect-like ones, and all the rest. They're unwilling workers in this factory. And most people who I work with don't want to be abducted. They want to lead a different life, not the life they led. I don't think any of us are going to lead the life we thought we were going to lead in the future. I wish I didn't say that. But I look to the future, and I look to my sons, and I think, oh my God, oh my God, oh my God. E de onde viriam essas informações, essas supostas mensagens, canalizações, seja o que for? O que o senhor acha que seriam que esses supostos contatados ou abduzidos estão a divulgar? Seriam informações falsas, do inconsciente, de traumas de outras áreas? O que o senhor pensa sobre isso? In 30 years of doing abductions, not a single person has ever said anything about a message. A message makes no sense. So either they're unconsciously thinking their own thoughts and assuming it's coming from aliens because they're abductees, or they're saying things that are not true. One of the two. Nesse cenário todo, que nos parece tanto quanto alarmante até, seria possível evitar uma abdução? O que a sua experiência mostra nesse sentido, Dr. David? There are ways to stop a single abduction, even though people are abducted over and over and over again throughout the course of their lives and the time they're children. One way is one woman
tied herself up with string and then cut the string off and made a knot and tied herself up more and more. And so she had string all over her body, and then she gave her husband the scissors, and she told her husband to hide the scissors. And she was not abducted, and the aliens were angry that she had done that. And they told her not to do that again. So she did it again. They came down and they said, we told you, you're not supposed to, you can't do that, don't do that. And so she made a compact with them. They would allow her to remember, and she wouldn't be as frightened as she normally was, and she wouldn't wear the string anymore. So she stopped doing it. She was abducted. She was scared to death, and when we did a session, she hadn't remembered what had happened. They lied. So you might find a way of stopping an abduction event once, but people have abductions, let's just say there's only 5 times a year. I've never worked with somebody who had abductions only 5 times a year. Now, supposing a person is 45 years old and he remembers abductions from 5 years. Let's just say he's 45 years old and he's been being abducted since he was 5 years old. That's 200 abductions. This is a real case. I'm not inventing this. This is a real person who presented me with 200 abduction events that he remembered. He didn't remember the rest of them. Abductions happen when people are driving a car, when they're watching television, when they're asleep, when they're going to be missed the least. And it happens over and over again, so you might be able to stop one abduction. Eu queria que o senhor deixasse agora uma fala para as pessoas que estão nos acompanhando depois de revelações tão bombásticas assim. O senhor já tem falado sobre isso há algum tempo, mas eu acredito que no Brasil isso cai como uma bomba atômica, essas informações, para quem está pelo menos conectado a esse tema. Eu sei que outras pessoas passam longe, não só de acreditar nisso, mas de acreditar em qualquer outra coisa ligada à presença extraterrestre. Eu quero inclusive lembrar que o astrofísico, o senhor falou isso na sua palestra no Congresso, o grande cientista inglês, Dr. Stephen Hawking, tem dito que a humanidade deveria ter muito cuidado na tentativa de enviar mensagens para contatar civilizações extraterrestres no espaço. E o que tem me chamado a atenção é que o Hawkins falou mais que 2 ou 3 vezes, tem repetido insistentemente, tem batido nessa tecla, quer dizer, que a gente deveria tomar muito cuidado com civilizações de fora que chegassem no planeta Terra hoje. Eu queria então que o senhor deixasse uma fala para as pessoas, muitas delas, sei lá, que acham que tudo isso pode fazer parte de um processo espiritual, de transformação, de elevação espiritual da humanidade. Well, for people who think that they've gotten messages, which, as I've said over and over again, is nonsensical, it's just not part of the abduction phenomenon at all. In fact, most aliens hardly ever talk to abductees, although it does happen from time to time, but when they talk, they don't give messages. But the human race is strange. Some people try to make money off of this. Some people think that it's happening. Some people have mental issues. So I guess we just have to bear with this in the long run. It's just part of the societal reaction to the phenomenon. O senhor acha que as pessoas deveriam então tomar mais cuidado com quem está pregando esse tipo de mensagem? When I hear things like messages and all that, I have one phrase to say, and I say it 200 times in a row. Be careful, be careful, be careful, be careful, etc. Eu gostaria de saber agora se o senhor tem conhecimento, já ouviu falar nas suas pesquisas, de alguma agência de inteligência europeia, americana, alguma agência governamental, que estivesse tomando algum tipo de precaução, prevendo um quadro futuro terrível como esse que o senhor nos apresenta aqui, para evitar algum processo futuro dessas inteligências e algo danoso que possa estar sendo preparado para o futuro no planeta Terra. O senhor já ouviu alguma coisa nesse sentido? The question is, are governments somewhere around the world aware of this and understand the abduction phenomenon and they're preparing for it in some way? And it's all secret.
And if that's the case, I hope so. I hope to God that that's true. Yes, I want that to be true. There's absolutely no evidence for it, unfortunately. But if they want to hide things from the American people and they're working on it alone, together, trying to figure it out, that's fine. I'll accept that. I can be kept out of the loop. Quero agradecer a sua participação aqui e dizer que tudo isso que o senhor nos falou aqui, nos revelou, vai servir no mínimo para que as pessoas reflitam melhor sobre todo esse conhecimento novo, porque isso é novo, que está vindo à tona através de livros, revistas, palestras, de encontros pela internet, e que sirva para que as pessoas possam refletir melhor, então, a respeito de tudo isso. Bem, eu agradeço você que nos acompanhou. Quero dizer que o meu intuito aqui foi de colocar a experiência de um pesquisador que esteve junto do nome, que trouxe essas revelações, que é o Bud Hopkins, que primeiro passou a revelar ao mundo o processo das abduções, e ele que aprendeu a pesquisar, esteve muitos anos junto com o Bud Hopkins, o que ele pensa, que é o Dr. John Mack, a respeito de tudo isso. Eu sei que são informações bastante emblemáticas, e eu espero que você possa em casa refletir. E eu sei que acima dessas inteligências extraterrestres existem hierarquias que talvez não estão nesse patamar de contato aqui. Eu espero pelo menos que essas hierarquias, eu chamo de hierarquias por estarem num nível não físico e não terem nada a ver com extraterrestres, possam estar acompanhando isso de perto e que no futuro possam nos auxiliar, se Deus quiser. Obrigado. I want to say hello to everyone who's watching this bizarre talk that I'm giving to you.